Amados irmãos, amadas irmãs, como é bom estarmos juntos novamente, diante da mesa do Senhor, louvando o Senhor. Para o Senhor, isso é algo muito importante, que hoje, dessa terra, suba louvor, adoração, gratidão, reconhecimento e amor. Nós estamos vendo sobre o viver da realidade do reino dos céus. E nós estamos abrangendo Mateus capítulo 5, que fala a respeito das bem-aventuranças. Nós precisamos compreender que bem-aventurado significa feliz. O Senhor está mostrando para nós que tipo de vida, que tipo de viver faz com que nós nos sintamos felizes de verdade, felizes no espírito, porque somente quando Deus está feliz, nós conseguimos ser felizes no espírito. Então, devemos sempre nos lembrar disso. Se Deus não está feliz com a nossa vida, com o nosso viver, você acha que nós seremos verdadeiramente felizes? Não. A verdadeira felicidade está conectada à felicidade de Deus. E nós vimos, ao longo das mensagens, que o Senhor subiu ao monte, ele se assentou e os discípulos se aproximaram. O fato deles se aproximarem para sentar-se também aos pés de Jesus, para ouvi-lo, isso é muito importante. Nós vimos como é importante nós ouvirmos o Senhor, o que Ele tem para falar conosco. E certamente sabemos que quando o Senhor fala conosco, é para o nosso bem, é porque Ele nos ama. Por isso, nós somos bem-aventurados em poder ouvir o falar do Senhor. Nós vimos já várias bem-aventuranças e nós vamos continuar. Precisamos lembrar que aquelas bem-aventuranças foram ditas para os discípulos, porque lá em Lucas nos mostra que o Senhor olhou para os discípulos e ele falou: bem-aventurados sois vós. Então ele estava se dirigindo aos seus discípulos. Então o Senhor também, ele está falando hoje conosco, porque hoje nós somos seus filhos, os seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você sabe, amados irmãos, amadas irmãs, viver a vida da igreja é ter um viver de relacionamento. Viver a vida familiar também é um viver de relacionamento. A vida profissional também. Quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós nos deparamos com uma coisa. E isso já compartilhamos várias vezes no passado. Nós usamos muito de misericórdia para conosco mesmos e nós exercemos muito a justiça para com os outros. Isso quer dizer o quê? Nós exigimos muito dos outros, mas não exigimos de nós mesmos. Para nós sempre temos uma desculpa. É por isso, é por aquilo. Mas quando vemos uma pessoa ao nosso lado errar, nós muitas vezes condenamos. Nós não temos o sentimento de misericórdia. Você sabe, você ser justo com alguém é dar a alguém o que ele merece. Mas você ser misericordioso para com uma pessoa é dar a essa pessoa o que ele não merece aos seus olhos. Isso é misericórdia em termos práticos.
Nós sempre achamos, não, ele não merece que eu faça isso, ele não merece. Ele não merece isso. Isso mostra que nós não temos misericórdia, porque misericórdia é dar o que alguém não merece. Agora, o Senhor diz e estabelece aqui um princípio muito importante. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que isso quer dizer? Naquele dia, quando você estiver no tribunal de Cristo, você quer que o Senhor tenha misericórdia de você ou não? Eu quero que Ele tenha misericórdia de mim. Correto? Eu quero ou não que os outros também sejam misericordiosos comigo. Eu também quero. Então o Senhor aqui estabelece um princípio. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 a 18, Paulo diz algo muito interessante. Ele diz: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. A casa de Onesíforo, o próprio Onesíforo, eles exerceram misericórdia para com Paulo. E Paulo diz: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Daí diz: o Senhor lhe conceda naquele dia, é o dia do tribunal de Cristo, né? Achar misericórdia da parte do Senhor. Vou dizer uma coisa, muitas vezes nós achamos que exigir dos outros vai nos trazer felicidade. É o contrário. É exercer misericórdia, ser misericordioso para com os outros, é que vai nos trazer felicidade. Tá certo? Então, esse aqui é um princípio importante. E em Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago, capítulo 2, versículo 13, nos é dito o seguinte: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui estabelece um princípio do juízo do Senhor, do julgamento de Deus. É sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Amado irmão, amada irmã, nós temos exercido misericórdia? Exercido misericórdia dentro de casa? Exercido misericórdia na vida da igreja, junto com os irmãos? Ou nós condenamos, falamos mal, criticamos? Qual é a nossa atitude? Uma vez, eu vi um irmão, ele estava criticando demais todo mundo. Críticas duras. Eu fui ter comunhão com ele. Eu disse para ele uma coisa. Eu disse: irmão, você pode estar certo em suas críticas, mas você não está usando misericórdia. E eu disse para ele:
eu tenho um temor. É que naquele dia o Senhor trate você como você tem tratado os demais. Aquilo causou um choque nele. E ele disse para mim, irmão Miguel, eu vou mudar. Eu vou parar. E ele parou mesmo. Virou outra pessoa. Parou mesmo. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, nos mostram o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor, naquele dia, no tribunal de Cristo, Ele vai falar para você, me dá a sua régua. Eu não vou usar minha régua para medir você. Me dá a sua régua. Essa régua que você usou a vida inteira para medir os outros, eu vou medir você agora. E aí? E aí? Daí o Senhor disse, não, eu não estou usando a régua dos outros, estou usando a sua régua. É a sua régua que eu vou usar. Aqui diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe, quando a gente olha um versículo desses, diz assim, eu vou trocar de régua, viu? Eu vou trocar de régua. Já não vou usar a minha régua, vou usar a régua da misericórdia. Essa é uma palavra muito séria. Irmãos e irmãs, você sabe por que muitas vezes nós não somos felizes? Por causa dessa régua com que nós medimos os outros. Então aqui há uma grande lição para nós. Vamos agora para o versículo 8 de Mateus 5, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração significa puros de coração. É muito interessante que no início das bem-aventuranças fala que nós precisamos ser pobres, mendigos no espírito, porque assim nós vamos ganhar o reino dos céus. Isso quer dizer o quê? Que, no que diz respeito a receber, para que possamos receber, nós temos que ser pobres e humildes no nosso espírito. Correto? Agora, a situação do nosso coração é algo que determina essa questão da vida. É a base para a vida crescer. O espírito é a base para nós recebermos. O coração é a base para que, então, essa vida que recebemos possa crescer. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, nos dizem: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, aqui nos mostra a questão de receber é algo do espírito. Precisamos ser pobres no espírito, mendigos no espírito, para quê? Para que o Senhor possa nos dar do seu reino. Agora,
o coração é a base onde Cristo entra em nós como a semente da vida para o crescimento. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8:15 diz: ao que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, o coração é como a terra, a boa terra. E também em Mateus 13, versículo 19, nos é dito: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, preste atenção uma coisa, amados irmãos, para que nós possamos receber mais do reino dos céus, nós precisamos ser pobres no espírito. Mas, para que nós cresçamos em vida, o nosso coração tem que ser correto. E esse coração correto é muito importante para o nosso crescimento de vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados limpos ou os puros de coração, porque verão a Deus. Coração puro é muito importante. Ser puro no propósito. Não ter outras intenções. Um coração puro é um coração também único, não é um coração dividido. Um coração dividido não é um coração puro. Um coração íntegro, total, para o Senhor, esse é um coração puro. E também limpo de aquelas coisas morais, de outros pontos também, certo? É aquele coração que quer fazer a vontade de Deus. Agora, se o nosso coração não é limpo, nós desconfiamos de tudo. Nós vemos problema em tudo. Tito 1, versículos 15 e 16. Tito 1, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Se o seu coração é sujo, cheio de más intenções, se um irmão vem e quer fazer algo de bom para você, você desconfia, diz: o que esse irmão está querendo? Você não acredita que ele tem um coração puro. Por quê? Porque o seu coração não é puro. Você usa exatamente a sua régua para medir os outros. Os irmãos compreendem? Por isso que aqui diz: todas as coisas são puras para os puros. Quem tem um coração puro, usa uma régua de coração puro para medir. Daí, sempre vê pureza na intenção do irmão. E quem tem um coração impuro, usa essa régua de coração impuro para medir os outros, porque ele pensa que os outros são iguais a ele. Resultado disso: não consegue ver a Deus.
Vou dizer uma coisa, uma das maiores felicidades de uma pessoa é poder ver a Deus. É ter intimidade com Deus. Ver a Deus significa o quê? Ter intimidade com Ele. Essa é a maior recompensa para quem tem um coração puro. Aí, claro, ninguém está falando de ver a Deus com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, com os olhos do coração. Olha só, coração puro. Romanos 1, 19 e 20, Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu vou fazer uma aplicação de que os puros de coração conseguem ver a Deus. Essa aplicação de Romanos 1, 19 e 20 diz que Deus, você pode conhecer Deus, Deus se manifesta por meio da criação. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua própria divindade claramente se reconhecem, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Nós que somos do Senhor, temos coração puro. Quando você olha uma paisagem linda, né? Você logo diz, olha a maravilha da criação. Você não fala isso? Você consegue ver o poder de Deus. Você consegue ver, né? Amor de Deus. Nas várias situações, enquanto as pessoas dizem, oh, que sorte! As pessoas veem sorte, nós vemos Deus. É bem diferente, não é? Quem tem coração puro é assim. Vai louvar o Senhor, vai dar glória a Deus, por quê? Consegue ver Deus nas várias situações. Ele não dá o crédito para a sorte. Por isso que, muitas vezes, quando eu ouço algum irmão falando, que sorte, eu digo para o irmão, nós não vivemos pela sorte, nós vivemos pela fé, né? Eu me lembro ainda a experiência do meu pai, quando compramos a fazenda em Conquista, chegou na hora de fazer a escritura, o escrivão perguntou, qual é o nome que vai dar para a fazenda? Daí meu pai disse, sabe que eu não pensei? Qual que era o nome? Daí disse, um nome antigo da fazenda era Boa Sorte. Meu pai disse, não, eu não quero sorte. Daí disse, o que é isso? Você é a primeira pessoa que eu vejo que não quer sorte. Ele disse, eu não quero sorte porque eu não vivo pela sorte, eu vivo pela fé. Daí o escrivão disse assim, então que tal Boa Fé? Disse, pode pôr, Fazenda Boa Fé. Foi assim que surgiu o nome. Quem tem coração puro consegue ver Deus. Quem tem coração puro consegue ver Deus na palavra. Por que eu falo isso? Porque tem gente que vai para a palavra, só vê palavra para condenar o outro, né? Esse versículo é bom para aquele irmão. E esse, então, para aquela irmã, mas serve demais. Então, quando vê, só vê versículo para condenar, para julgar. Mas quem tem coração puro, quando vai para a palavra, vê Deus na palavra. E é por isso que depois tem misericórdia, tem amor, não é verdade? Por quê? Porque vê Deus na palavra.
Quem tem coração puro, vê Deus nos irmãos. Sabe? Quando nós temos coração puro, nós vemos os irmãos. Os irmãos têm defeito? Tem. Eu tenho defeito, todos nós temos defeitos. Um dos grandes perigos de a gente viver, ficar muito tempo na vida da igreja, mas não perder a visão espiritual, não ter mais o coração puro, é que você não consegue mais ver Deus nos irmãos, você só vê os defeitos. Isso é um sinal de que o coração já não está puro. Quando nosso coração é puro, nós conseguimos ver Deus nos irmãos. Ver a manifestação de Cristo. Quando eu tenho um coração puro, eu vejo Deus manifestado na minha família. Você sabe que muitas vezes, pelo fato de ter o convívio natural por muito tempo, a gente passa a ver os familiares só de maneira natural. Não consegue mais ver de uma maneira espiritual. Resultado, nós não conseguimos ver Deus nos familiares. É ou não é importante ter um coração puro? Olha, quando você consegue ver Deus na criação, quando você consegue ver Deus na situação, quando você consegue ver Deus nos irmãos, quando você consegue ver Deus nos familiares, você vive feliz, porque você está vendo Deus. Os irmãos compreendem? Por isso que o que o Senhor fala é uma questão extremamente prática. Vamos agora para o versículo 9 de Mateus 5, que diz: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você sabe, nosso Deus é um Deus de paz. Isso é muito importante, tá? Romanos 15, 33. Romanos 15, 33 diz: E o Deus da paz seja com todos vós. Agora, Satanás, ele não quer paz. Ele instiga guerras, ele instiga acusações, porque diabo é acusador, certo? Ele causa intrigas, é o contrário da paz. Em Daniel 8, 23, nós vemos características do anticristo. Daniel 8, 23, diz assim: Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, isso quer dizer, de uma face feroz, e especialista em intrigas. Intriga é para quê? É para jogar um contra o outro. Você sabe o que aquele irmão falou de você? Você sabe o que aquela irmã falou de você? E aí vai. E aí vai. E aí começam as brigas, as intrigas. Isso é algo de Satanás. Isso não é paz. Isso causa briga. Provérbios 6, versículos 16 a 19. Provérbios 6, versículo 16 a 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. O Senhor se aborrece de 6 coisas, mas a 7ª a alma do Senhor abomina. Quais são as 6 coisas? São os olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Tudo isso é ruim. Isso o Senhor aborrece, mas o Senhor abomina o quê? O que semeia contendas entre os irmãos. Olha só, segundo os olhos do homem, quer ver, segundo o seu ser natural, qual que é pior? Mãos que derramam sangue inocente ou que semeia contenda entre irmãos? Qual que para você é pior, segundo o seu conceito? O que derrama sangue inocente ou que semeia contenda? Está vendo? Nós achamos, né? Derramar sangue inocente, o que é isso, né? Tramar contra a vida do outro, isso é péssimo, né? Mas isso o Senhor aborrece. Agora, semear contenda, o Senhor abomina. E o inimigo, no final dos tempos, quer tirar a nossa felicidade, quer tirar a nossa bem-aventurança, promovendo essas coisas. Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nosso Deus é o Deus de paz. E aqui diz, bem-aventurados pacificadores. Ser um pacificador é aquele que traz a paz. Pode ser trazer paz para uma pessoa, paz interior. Pode ser trazer paz entre os irmãos. Pode também trazer paz entre homem e Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Em todos os sentidos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui fala paz com os homens. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Eu tenho que seguir duas coisas: paz com todos, e eu tenho que seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo a importância da paz? 2 Timóteo 2, 22 diz: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Seguir a paz com os que de coração puro. Seguir a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Se você tem um coração puro, você invoca o Senhor e segue a paz. Está vendo? Você pode ver, coração puro está ligado aqui também. Quem tem coração puro vê a Deus, invoca o Senhor e segue a paz. Está vendo? 2 Coríntios 5, 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é o ministério que traz a paz entre o homem com Deus, entre o homem consigo mesmo, entre homens e homens. Louvado seja o Senhor. Quando temos paz, nós temos felicidade.
mas a paz que vem de Deus. Amém? Aleluia. Agora vamos para Mateus 5:10, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. Por que nós somos perseguidos por causa da justiça? 1 João 5:19. 1 João 5:19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Você pode perguntar, por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo. Nós somos do Senhor, nós somos do reino dos céus, não é? Então, nós seremos perseguidos. O Senhor está dizendo: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês estão sendo perseguidos porque vocês são dos céus. Porque vocês são meus. Quando o mundo perseguir você, isso é um grande sinal de que você é meu, porque eles me odiaram, vão odiar você também. O reino dos céus pertence àqueles que são do Senhor. Irmãos, nesse mundo que estamos vivendo hoje, onde a iniquidade está operando, pode crer numa coisa: a perseguição contra nós cristãos vai aumentar agora cada dia mais, não é? Nós defendemos a palavra de Deus e a sociedade e esse mundo já está atacando a palavra de Deus, ataca as posições que a Bíblia estabelece, e nós não vamos deixar de seguir a palavra de Deus. Então, nós seremos perseguidos. E ainda mais no versículo 11 de Mateus 5 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui, o Senhor, ele reforça esse ponto. Ele diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Daí diz assim, que nós devemos nos regozijar e exultar. Por quê? Aqui diz: grande o vosso galardão nos céus. Vamos fazer uma conexão com Marcos 10, versículos 29 a 30. Tá bem? Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, isto é, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Preste atenção aqui, diz: com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O Senhor falou que sofreremos perseguições. Então,
nesse mundo de iniquidade em que nós estamos vivendo hoje, irmãos, devemos nos preparar para ficarmos firmes defendendo a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Nós vamos sofrer perseguições, como sofremos, como o povo de Deus sofreu já no passado, mas uma coisa é certa, é grande o nosso galardão nos céus. E nós vamos receber 100 vezes mais do que vamos perder aqui. Não é isso? Louvado seja o Senhor. Desejamos ser vencedores. Mas ser vencedor não significa que não vamos sofrer. Nós vamos sofrer até que o Senhor venha. Mas o galardão estará preparado. Então o Senhor está falando. Isso é bem-aventurança. Isso é ser feliz. É uma maneira bem diferente da maneira do mundo. Mas essa é a verdadeira felicidade. Amém? Na semana que vem, nós continuamos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.